Meu nome é Márcia, e esta é a história do dia em que descobri que o amor da minha vida era na verdade um canalha infiel. Certo dia, eu vi meu marido beijando outra mulher como se eu nunca tivesse existido. E foi ali, parada diante da porta, entreaberta do escritório, que entendi. Eu tinha sido esquecida dentro de uma história que eu mesma ajudei a construir. No dia do meu aniversário de casamento, decidi fazer algo especial para meu marido. Estávamos há 5 anos juntos, e a vida havia mudado muito, desde que Caio, nosso filho, nasceu. Desde então, eu sabia que a nossa rotina já não era mais a mesma, mas no fundo, acreditava que ainda havia amor, e existia uma história que valia a pena celebrar. No entanto, Danilo vinha dizendo que o trabalho estava puxado e que os prazos no escritório tinham se acumulado. Eu tentei compreender, ser mãe em tempo integral me ensinou a ouvir com mais paciência e a não exigir tanto. Mesmo assim, quando ele me disse que não poderia sair naquela noite, algo dentro de mim se contraiu. Amor, esse ano vai ser difícil. Estou atolado até o pescoço. A voz dele soava cansada, mas também distante, como se aquela data tivesse perdido o valor. Eu respirei fundo e respondi o que ele esperava. Tudo bem, eu entendo. Mas não era bem verdade. Danilo havia deixado esse dia passar em branco. Sempre havia um gesto, por menor que fosse. Um café preparado cedo, um bilhete esquecido no espelho, um abraço mais longo no fim da noite. Dessa vez, não houve nada. Por isso, escolhi não me apegar à desculpa. Ignorei o desconforto e segui com o que havia planejado. Era meu jeito de agradecer por tudo o que passamos, mesmo com as mudanças da rotina. Eu queria lembrá-lo do quanto nossa história ainda importava. Queria que ele soubesse que, mesmo exausta, eu ainda estava ali, escolhendo ele. De novo. Que Danilo saiu para o trabalho. Me permiti cuidar de cada detalhe com calma. Escolhi um batom discreto, prendi o cabelo como ele gostava e vesti aquele mesmo vestido azul que ele sempre elogiava. O de alcinhas finas, que ele dizia combinar com o Milde. Enquanto passava o perfume, senti o coração acelerar. Era uma esperança silenciosa de que, talvez, aquela surpresa trouxesse de volta algo que parecia ter se perdido aos poucos. Então, deixei Caio com a babá e saí de casa com um presente dentro da bolsa. A cidade parecia mais bonita naquele dia, ou talvez fosse a expectativa que tornava tudo mais leve. Entrei no carro, cruzei ruas conhecidas e, aos poucos, fui me aproximando do centro de São Paulo. O prédio onde Danilo trabalhava era enorme, cheio de vidros espelhados, com recepcionistas bem vestidos, e uma entrada que exalava sucesso. Que passava por ali, pensava no quanto ele havia se esforçado para chegar até aquele lugar. Subi pelo elevador com um sorriso discreto, imaginando a expressão dele ao me ver. Talvez desse risada, talvez fingisse surpresa, e talvez me abraçasse forte, como costumava fazer. A ideia era simples: reacender a chama da nossa paixão. Quando o elevador chegou ao andar dele, caminhei devagar, respirando fundo. Cada passo era guiado pela expectativa de um reencontro leve. Mas ao me aproximar da sala, notei algo que me fez parar. A porta estava entreaberta. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que acendeu um alarme dentro de mim. Dei mais 2 passos, silenciosa. E então vi. Danilo e Mayara, sua secretária, estavam juntos. Perto demais, íntimos demais. A maneira como ele encostava o rosto no dela, o riso solto, as mãos que se buscavam. Bastava um olhar para entender tudo. Então, ele a beijou. Tentei recuar, mas não consegui. Fiquei parada, imóvel, e ouvi a frase que partiu tudo dentro. De mim você me faz esquecer tudo, Mayara. Parece que a Márcia nem existe. Fiquei paralisada. Era como se meu corpo tivesse congelado ali, diante daquela porta entreaberta. Os olhos encaravam a cena, mas minha mente se recusava a aceitar. Eu piscava, olhava de novo, mas nada mudava. Danilo estava ali, com Mayara, como se eu não existisse. A imagem de Danilo com Caio no colo veio à minha mente de forma quase cruel. Ele ria, fazia caretas para o nosso filho, e falava sobre ser o melhor pai do mundo. Agora, aquele mesmo homem, tão orgulhoso da paternidade, escolhia trair a mulher com quem dividia cada madrugada, em claro. Tão seguro no papel de marido e pai. E ainda assim, tão disposto a destruir tudo com as próprias mãos. Desde sempre, Danilo sempre foi visto como um exemplo. Advogado respeitado, cheio de clientes importantes, conhecido por sua simpatia
e pelas palavras bem colocadas. As pessoas admiravam sua elegância e seu carisma. Eu era apenas Márcia, a mulher que havia deixado a carreira de administradora para cuidar da casa, a mulher que embalava nosso filho no colo quando ele tinha cólica, que dormia com um olho aberto e o outro sonhando, que acreditava que amor era parceria. E foi exatamente essa mulher que ele escolheu trair. Então decidi voltar para casa em silêncio, como se estivesse atravessando um túnel sem som. Não liguei o rádio no carro, não mexi no celular, nem respirei mais fundo apenas de reggae. As mãos no volante estavam firmes, mas os pensamentos vinham embaralhados. Nenhuma lágrima caiu durante o trajeto, porque eu estava anestesiada. Era como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado, e o corpo, em choque, ainda não tivesse percebido. Quando cheguei, a babá me entregou Caio com um sorriso, sem notar a tempestade que me habitava. Subi com ele nos braços e fui direto para Oak. Ele dormia tranquilo, com as bochechas rosadas e o peito subindo e descendo, num ritmo lento. E foi naquele momento, diante daquela paz que não combinava com o caos que eu carregava, que o choro veio. Não um choro contido, mas pesado, espesso e amargo. Chorei até a garganta doer e o corpo se curvar. Danilo havia destruído tudo o que tínhamos construído. Mas mais do que isso, ele havia dilacerado a imagem que eu construí do nosso amor. Rasgado em pedaços tudo o que eu acreditava sobre confiança, respeito, lealdade. E o pior era sentir que não havia mais como voltar. Aquilo não era um erro passageiro. Era uma decisão contínua, um gesto frio e sustentado por mentiras. Nos dias seguintes, tentei entender. Voltei mentalmente para cada frase dita nos últimos meses. Revivi pequenos gestos e revisitei olhares que antes pareciam inocentes. Passei a enxergar tudo com novos olhos, como se estivesse reconstituindo um quebra-cabeça com peças manchadas. Foi nesse processo que descobri algo que mudou tudo. Miara irá casada. Aquilo me atingiu como uma nova onda, mas não como antes. Dessa vez, a dor começou a se mover. Ainda doía sim, mas agora ganhava outra forma. Começava a se transformar em algo que eu ainda não compreendia por completo. Mas sentia que já não era apenas tristeza. O nome do marido dela era Vitor. Não comum. De um homem comum. Diferente de Danilo. Seu perfil nas redes sociais não tinha fotos em eventos de gala. Não exibia conquistas profissionais nas redes sociais, nem posava ao lado de pessoas influentes. Era um homem simples e reservado. E talvez tenha sido isso que mais me chamou atenção. A forma como ele existia à margem daquela farsa toda. Descobri sobre ele vasculhando cada detalhe do perfil de Maiara. Eu já não sabia mais se era raiva, desespero ou sede de justiça que me movia. Mas a cada clique, algo dentro de mim ganhava mais clareza. Ela tinha fotos antigas com Vitor, marcações em aniversários e comentários de familiares que deixavam tudo muito claro. Eles eram casados, e ele, como eu, provavelmente não fazia ideia do que estava acontecendo por trás daquelas cortinas bem cuidadas. Pesquisando mais sobre Vitor na internet, descobri que ele trabalhava como consultor de vendas e achei um número de telefone. Passei alguns minutos encarando a tela do celular antes de tomar coragem. Eu não sabia como ele reagiria, mas precisava tentar. Respirei fundo e disquei. Quando Vitor atendeu, sua voz era cautelosa, como quem não reconhece o número e se prepara para uma conversa qualquer. Então eu falei: Oi. É o Vitor, meu nome é Márcia. Eu acho que seu casamento também está sendo destruído, pelo mesmo motivo que o meu. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração entrecortada. Ele não disse nada por alguns segundos, mas o som da sua hesitação dizia tudo. Quando finalmente respondeu, a voz dele tremia tanto quanto a minha. Eu não quero acreditar nisso, mas também tenho meus motivos para suspeitar. Vitor disse. Aos poucos, fomos ligando os pontos juntos. Ele entendeu tudo, como se uma parte dele já soubesse, mas precisasse de alguém para confirmar. E naquele instante, sem que combinássemos nada, estávamos unidos. Duas pessoas traídas, tentando se equilibrar no mesmo abismo. Conversei com Vitor por horas naquela noite. O que começou como uma ligação hesitante, se transformou em um desabafo profundo, onde cada silêncio carregava mais peso do que qualquer palavra. Revezávamos nossas vozes entre perguntas e constatações. Ele falava de Maiara como quem tenta compreender um idioma que de repente deixou de fazer sentido. Eu falava de Danilo como quem ainda não acredita que foi traída por alguém que jurava amor eterno. Foi uma conversa crua, dolorosa,
entre dois desconhecidos unidos por uma ferida que ainda sangrava. Descobrimos, ali, que nossa dor não era. Estávamos lidando com os mesmos rostos, os mesmos gestos ensaiados e os mesmos sorrisos falsos. Era como se Danilo e Mayara tivessem ensaiado aquela farsa por tanto tempo que já não se davam o trabalho de esconder. Em determinado momento, quando o silêncio se alongou do outro lado da linha e o Miarisque, a pergunta escapou com mais coragem do que eu esperava. E se a gente fizesse alguma coisa? Do outro lado. Ele não respondeu de imediato. Eu podia ouvir sua respiração e o peso da escolha que se desenhava ali. Então ele falou. E sua voz, antes quebrada, saiu firme. Você está certa, Márcia. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Aquilo me fez estremecer. Não pelo tom vingativo, mas pela certeza de que, ali, não se tratava mais só de dor, mas de justiça. Antes que eu pudesse responder, Vitor mencionou o nome de um detetive, Roberto Malina. Esse Molina é experiente, vai seguir direitinho as pistas que a gente deixar. E quando Danilo receber as fotos, vai sentir o que eu senti. A proposta era simples. Eu deixaria um cartão do detetive no escritório de Danilo, de forma discreta, como se tivesse sido esquecido por algum cliente. Se o plano funcionasse, Danilo o contrataria e em pouco tempo começaria a receber provas forjadas da minha suposta traição com Vitor. Depois daquela conversa, Vitor e eu passamos a nos falar todos os dias. Tudo começou com mensagens simples, trocadas no fim da tarde. Mas aos poucos, aquilo virou parte da rotina. Havia algo reconfortante em saber que alguém ali entendia exatamente o que eu estava sentindo. E foi nesse espaço, entre mágoa e cumplicidade, que o camacamos a montar um plano. Tudo precisava ser convincente. Decidimos criar um enredo tão real que não deixasse margem para dúvidas. Começamos a planejar encontros, trocas de olhares estratégicas e mensagens deixadas de propósito em locais visíveis. A intenção era clara: alimentar a desconfiança de Danilo até que ele se afogasse nela. Cada reação dele seria, para mim, um reflexo da dor que havia causado. Nos encontrávamos em cafés discretos, em horários alternados. Às vezes, combinávamos de nos ver em saguões de hotel, não para ultrapassar nenhum limite, mas para reforçar o teatro. A ideia era construir a ilusão de um caso falso, mas cuidadosamente desenhado para parecer real. E, a cara nova, sugestão de Vitor, eu me sentia mais forte. Ele sempre surgia com algo novo, que deixaria a encenação ainda mais sólida. E por mais estranho que parecesse, eu sorria. Victor era gentle, não de um jeito forçado, nem com aquele tom piedoso que algumas pessoas adotam quando descobrem sua dor. Era uma gentileza silenciosa, que aparecia nos gestos pequenos, no modo como me ouvia sem interromper e no cuidado com as palavras. Ele era atento, percebia mudanças no meu tom de voz e nos meus silêncios. E apesar de tudo o que estávamos vivendo, havia uma leveza nele que me surpreendia. Eu me pegava rindo das coisas que ele dizia, mesmo quando o peito ainda ardia. Era como se por alguns minutos eu me esquecesse da traição. Nossos encontros, mesmo sob o peso de um plano arquitetado, começaram a carregar uma aura diferente. A dor ainda estava ali, é claro, mas entre uma xícara de café e outra, ela parecia menos afiada. Você tem um jeito forte, Márcia, mas às vezes parece tão cansada. Ele costumava dizer, com um olhar que não julgava. E, rindo, com uma sinceridade que nem eu sabia de onde vinha. É porque estou. Mas com você, eu respiro. Não era um flerte, nem uma insinuação. Era apenas uma verdade, nascida do cansaço. Nada entre nós ultrapassou qualquer limite. Não houve toque fora de lugar, nem segredos trocados com segundas intenções. Tirou. Era claro, limpo e consciente. Mas a conexão era real. Um tipo raro de conexão, feita não de promessas, mas de compreensão mútua. Não precisávamos fingir força o tempo todo um diante do outro. E talvez, no meio de todo aquele caos, essa amizade tenha sido meu abrigo. Depois que comecei a passar mais tempo com Vitor, Danilo passou a se comportar de forma diferente. Algo nele havia mudado, e não era difícil perceber. Seus gestos estavam mais contidos, e a voz menos firme. Era como se de repente, ele tivesse perdido a certeza de que controlava tudo ao redor. Danilo começou a chegar mais cedo em casa, e a me observar em silêncio, como quem tenta montar um quebra-cabeça sem saber onde está a primeira peça. Tá tudo certo mesmo? Volca, diferente? Ele perguntou certa noite, enquanto me olhava de relance.
sem encarar de verdade. Eu mantive o olhar firme e respondi sem hesitar. Você devia ficar feliz. Estou mais calma e mais centrada. De certa forma, eu realmente estava, não porque havia superado a dor, mas porque finalmente sentia que tinha algum domínio sobre ela. À noite, Danilo ficava mais quieto do que de costume. Assistia televisão sem prestar atenção, me observando com o canto dos olhos, como se tentasse ler meus pensamentos. Eu, por outro lado, fazia questão de manter a serenidade. Respondia com doçura, mantinha a rotina impecável e não dava margem para conflitos. Era esse contraste que o confundia. A ausência de brigas e de cobranças o deixava inseguro. E era exatamente isso que eu queria. Foi numa tarde qualquer, ao entrar no carro para buscar Caio, que notei algo no console. O cartão de Roberto Molina, o detetive particular. O mesmo que eu havia deixado de forma discreta no escritório dele semanas antes. Segurei o papel entre os dedos e respirei fundo. Depois, sorri sozinha, pois o plano estava funcionando. Cada passo que Vitor e eu arquitetamos estava se encaixando com precisão. Não era sobre fazer Danilo sofrer por sofrer. Era sobre a ele com a mesma intensidade, o veneno que havia me oferecido. E naquele momento, com aquele cartão nas mãos, eu soube, ele estava sentindo. A partir daquele ponto, Vitor e eu seguimos firmes no teatro. Sabíamos que Danilo estava à beira d'Ucla. Seus olhares desconfiados e os silêncios forçados indicavam que ele estava perto de explodir. Só faltava um último empurrão, que tornasse tudo inegável. Foi então que decidimos o próximo passo. Marcamos um novo encontro em um hotel discreto. E eu tive certeza de que estávamos sendo seguidos. Roberto Molina, o detetive particular, estava lá. Eu o vi, parado na calçada oposta, fingindo olhar vitrines enquanto registrava cada movimento com o celular. E eu deixei. Caminhei ao lado de Vitor Dumos Dodas, com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. Entramos no saguão, devagar, como dois amantes em plena intimidade. A cena estava montada. As fotos seriam tiradas, e Danilo as veria. Em menos de uma hora, o plano alcançou o ponto exato, em que a dor retorna a quem a causou. Danilo apareceu no hotel, sem ligar nem anunciar sua chegada. Então, encontrou eu e Vitor conversando no saguão. O que é isso? Danilo gritou, com os olhos arregalados. Você ficou louca? Me trair desse jeito, com esse cara aqui? Vitor ficou de pé imediatamente, mas não disse uma palavra. Eu também não me movi. Apenas o encarei. Fala alguma coisa, Márcia. Você não tem vergonha? Eu sempre estive do seu lado. E agora é isso. Ele continuou. As palavras saíam misturadas com gritos. Danilo me xingava de todas as formas possíveis. Seu rosto estava vermelho, como se tivesse levado um soco, e tentasse se recompor. Mas eu só escutei. Tudo estava saindo exatamente como tínhamos planejado. E ali, diante da raiva dele, eu não sentia culpa, porque sabia que estava no controle. Quando Danilo finalmente parou de gritar, o saguão mergulhou em um silêncio denso. Ele ficou ali, com o rosto ainda contraído de raiva, esperando que eu dissesse algo. Era como se sua fúria dependesse da minha reação para continuar. Mas eu demorei alguns segundos antes de responder. Respirei fundo, levantei a cabeça e o encarei com firmeza, sem pressa. A voz saiu serena, mas carregada de tudo o que ficou preso durante semanas. Chega, Danilo. Ele arregalou os olhos, como se não esperasse me ouvir com tanta clareza. Você está me acusando com base em uma traição que você mesmo cometeu. Está me chamando de tudo isso sem sequer perceber o quanto foi covarde. Você acha mesmo que pode me destruir e sair ileso? Ele empalideceu. Os ombros baixaram, a respiração ficou descompassada. Danilo tentou falar, mas a voz falhava. Começou a balbuciar justificativas, emendando frases soltas que mal se conectavam. Márcia, eu errei. Foi um momento de fraqueza. Não sei o que deu em mim. Eu estava confuso. Ele tentou se vitimizar, como se tivesse mais perdido do que culpado. Mas nada naquelas palavras me comovia. Foi então que eu respondi com um peso que ele merecia ouvir. Você caiu direitinho na minha armadilha. Eu nunca tive um caso com o Vitor, Danilo. Foi um plano o cartão do detetive? Fui eu quem deixou no seu escritório. Os encontros? Tudor's Pens. Você só colheu o que plantou. Ele deu um passo para trás, como se aquelas palavras tivessem peso físico. Nada ali era mais sobre ciúmes ou disputa. Era sobre devolver a ele o espelho da própria crueldade. O silêncio dele foi devastador. O peso do que eu havia dito parecia ter afundado
em seu peito. Ele abaixou os olhos, com a mão ainda trêmula ao lado do corpo, e por um instante, não parecia mais o mesmo. A arrogância que sempre o envolveu havia sumido. O terno alinhado já não sustentava sua postura. Ele parecia menor, como se todo aquele controle que usava como escudo tivesse ruído de uma só vez. Me perdoa, Márcia. Denelo Sachuru, sem coragem de me encarar. A gente tem o Caio. Tudo o que construímos não pode acabar assim. Aquilo me atravessou. Ele usava o nome do nosso filho como último recurso, como uma âncora emocional para tentar me prender de novo. Mas, já era tarde. Eu havia passado noites em claro, mergulhada em dores. E naquele momento, dentro da quarto, diante do homem que me traiu com frieza, eu só enxergava a verdade. Você não pensou nele quando escolheu me trair. Não pensou em mim, nem na nossa casa, ou no nosso filho. Agora assuma as consequências. Maiara que cuide de você, se ainda quiser. Minha voz saiu firme, mas sem rancor. Por suave, Vitor permaneceu em silêncio o tempo todo. Ele sabia que aquela cena era só minha. Tudo precisava partir de mim, e eu sabia que não poderia sair dali com gritos ou acusações. Precisava encerrar essa história com dignidade. Calma, dignidade que Danilo tentou me arrancar, e que agora, mesmo ferida, eu fazia questão de manter. Dias depois, as consequências começaram a se espalhar como ondas silenciosas. No escritório, os rumores não demoraram a tomar corpo. Bastou que uma ou duas pessoas soubessem do acontecimento no hotel, para que todo o ambiente fosse tomado por olhares atravessados e sussurros mal disfarçados. Maiara tentou se manter firme por alguns dias, mas a pressão era visível. Colegas evitavam contato direto. Alguns clientes fizeram comentários velados, e os superiores começaram a questionar sua postura. A demissão veio de forma súbita, mas previsível. Sua reputação não resistiu. Já Vitor foi direto. Pediu o divórcio sem rodeios, com a mesma calma com que havia escutado cada verdade ao meu lado. Ele não gritou, nem expôs nada. Apenas decidiu seguir em frente. Deixou a casa que dividia com Maiara. Levou apenas o que era essencial. E recomeçou, sem olhar para trás. Quando conversamos pela última vez, a decisão de não mantermos contato veio quase sem precisar ser dita. Havia carinho e uma conexão real entre nós dois, mas também havia cicatrizes abertas demais. Nossos encontros, por mais intensos que tivessem sido, nasceram do luto. E respeitar isso era a forma mais honesta de encerrar também aquela parte da história. Por outro lado, Danilo ainda tentou me procurar. Apareceu na porta de casa algumas semanas depois, com um buquê de flores e um discurso pronto. Tudo não passou de um mal-entendido, Márcia. Eu sempre te amei. Maiara me seduziu para acabar com o nosso casamento. Ele disse, mas eu o ouvi com um olhar que ele não conhecia. Não voltei atrás, nem por um segundo. A verdade, enfim, estava revelada. As máscaras haviam caído. Os disfarces tinham sido destruídos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia inteira. Não porque tudo havia se resolvido, mas porque eu não devia mais nada a ninguém. A dignidade que me foi arrancada, eu reconquistei, sozinha. Hoje, quando olho para Caio, brincando no tapete da sala, sinto algo que por muito tempo pensei que nunca mais sentiria. Orgulho. Não apenas por ser mãe dele, mas por ter encontrado força quando tudo parecia ruir. Orgulho de não ter me calado e de não ter permitido que a dor me engolisse em silêncio. Tive medo, sim. Chorei. Duvidei de mim mesma e quis requit. Mas no fim, eu reagi. E isso mudou tudo. Desde então, eu resgatei a mulher que existia antes da traição. Aquela que acreditava em si mesma e que não precisava se diminuir para caber na vida de alguém. A mulher que, por amor, se adaptou, cedeu, esperou. E que, depois do tudo, entendeu que também merecia ser escolhida. Apesar do tudo, não carrego o rancor de Danilo, mas apenas a consciência de que fui ferida e tive coragem de levantar. E quando Caio me olha com aqueles olhos atentos, sinto que de alguma forma, ele vai crescer sabendo o valor da verdade, da dignidade e da força silenciosa que mora nos recomeços. Dessa vez, fui eu quem escolheu como a história terminaria. E ela termina aqui, com a cabeça erguida, o coração em paz e a certeza de que não perdi nada, apenas me reencontrei.